Cavalo F3, cavalo C6, E3. Como o peão não realizou seu avanço até o centro, consideramos dentro do nosso conceito de que o avanço se faz sem a intervenção de peões. E5, cavalo C3, cavalo F6, bispo C4, interroga, D5. Nessa posição, podem-se observar as falhas na disposição do avanço das brancas e que os peões estão desmobilizados. Bispo B3, esse lance é mau, pois se tem que jogar duas vezes a mesma peça. D4. E as brancas se encontram em uma posição incômoda do ponto de vista do jogador com pouca experiência competitiva. Outro exemplo é a partida que exponho brevemente na continuação. Ninzovic sem a torre de A1 e o peão de A2 contra o amador. Vejamos. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5, C3, cavalo F6, D4, ED4, CD4, bispo D6. As pretas perderam seu centro, e ainda mais por não terem jogado D6 na quarta jogada. No caso aqui, C3, D6. Permitir uma mobilidade excessiva ao centro das brancas. Por isso se pode dizer que a posição das pretas se transformou em uma disposição sem peões, ou, mais propriamente, que na posição atual não há peões que contribuam para o seu desenvolvimento. E toma D4, C toma D4, bispo B6, D5. Cavalo E7, E5, cavalo E4, D6, C toma D6, E toma D6, cavalo toma F2, dama B3. Pela colocação do peão em D6, as pretas em poucos lances sofrerão as violências do ataque, e apesar da nova torre tomada, abandonarão. Cavalo toma H1, bispo toma F7 cheque, e F8, bispo G5, e as pretas abandonam. De acordo com a regra que encabeça o parágrafo, os lances de peões no desenvolvimento só são admissíveis na fase de desenvolvimento, quando tendem a ocupar o centro ou estão em relação lógica com esse, como seria, por exemplo, um lance de peão que cubra o próprio centro ou que ataque o centro inimigo. Em partidas abertas, onde se joga E4, E5, são as chamadas partidas abertas.
tanto D3 como D4 são lances corretos, quer sejam feitos logo ou em seguida ou mais tarde. Se de acordo com isso, somente devem ser permitidos lances de peões que se ajustem à regra. Os tão vulgarizados lances de peões nas alas significam somente perdas de tempo, como efetivamente o são. Nas disposições de partidas fechadas, a regra também é válida, mas nesse caso sua influência é reduzida, pois o contato com o inimigo é menor e o desenvolvimento é mais lento. No caso, partidas fechadas, são iniciadas, por exemplo, com peão 4 dama, né? Que dá origem a um jogo mais estratégico e no qual o tempo não é tão importante, diferentemente das partidas abertas, porque é um jogo tático muito maior. Resumindo, diremos que no jogo aberto a velocidade do desenvolvimento é primordial e por isso toda a peça deve ser desenvolvida em um só lance. Qualquer lance de peão que não favoreça a formação do centro, o apoie ou ataque o centro inimigo deve ser considerado uma perda de tempo, pelo que, como corretamente observou Lasker, antigo campeão mundial, não deve haver na abertura mais do que 1 ou 2 lances de peões. Bom, então, terminando o capítulo e relembrando o que Nizovic falou. Lance de peões são auxiliares do desenvolvimento. Lance de peões só podem ser feitos para atacar o centro, ocupar o centro ou atacar o centro adversário.